Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não faz parte do meu canal, pessoal, estou trazendo aqui novas informações dos imparáveis Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Você presta atenção nessa declaração aí que o Gilmar Mendes fez contra o PL da dosimetria. Antes de iniciar esse conteúdo, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui na plataforma. Estou deixando aqui com vocês o conteúdo aqui também do Bradock Show, falando mais sobre essa declaração do Gilmar Mendes. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Gilmar dá como certo de que a STF será acionado contra a dosimetria. Gilmar confirma que o Supremo Tribunal Federal será acionado contra a dosimetria e lamenta a rejeição de Messias. Chama de quadro disfuncional o fato de Lula ser minoria no Congresso e diz que isso exige maior intervenção do STF. Sobre a crise de credibilidade do Supremo, Gilmar minimiza. Abre aspas, há 200 milhões de juristas no Brasil. Todos palpitam sobre o Supremo. Meu amigo Dárcio Bracarense, aqui a gente conversava, né, a questão da dosimetria, quer dizer, lá vem mais uma vez o STF. Em princípio, eu acho isso interessante porque isso dá o tom de que para o Gilmar Mendes foi uma afronta o parlamento ter debatido esse assunto. Simples assim. Porque o próprio projeto já estabelece que o dono da bola é o STF. Todos aqueles que podem ser abarcados pela mudança na legislação precisam fazer pedidos para quem? Para o Supremo. Não era esse o combinado. O combinado era uma anistia ampla, geral e restrita. Mas o Congresso se abaixou. E aí, nesse caso, mamãe dizia que quem se abaixa muito mostra os fundos. É isso. Esse é o Congresso com os fundos à mostra. E aí o Gilmar Mendes está dizendo assim, como que eles tiveram a ousadia de debater uma dosimetria? Então, não satisfeito de estar com a bola, não satisfeito do próprio Supremo ter a definição de quem vai poder sair, quem vai continuar preso, ainda que inocente, que isso para eles não tem importância. Ele fala o seguinte, não, nós vamos deliberar se a decisão que foi proferida ali tem valor aqui. É isso que está acontecendo, simples assim. Uma vergonha, né, Ju? É uma vergonha, gente. Vamos lá. Se o Congresso derrubou o veto, né, com a maioria expressiva, isso em qualquer democracia deveria encerrar o debate político naquele momento. Porque, vamos lá, no Congresso está a representação direta do voto popular, ou seja, é uma decisão do povo. O que acontece no Brasil, infelizmente, é essa distorção, né? Perde-se no voto e vai para o judiciário. E aí a gente já viu, nós temos Gilmar Mendes, que é o rei dali, que está por trás de tudo. Eu confesso que eu comecei a ver a entrevista dele no SBT, não consegui. Então, é um absurdo, porque tem um sistema no Brasil em que nenhuma decisão do Congresso é definitiva. Tudo passa pelo Supremo. E esse Supremo é um Supremo que a gente não confia, tá? E isso é muito grave para uma democracia. E a gente repete que o STF, que a gente tem visto sem parar, que deveria atuar apenas como guardião da Constituição, pelo amor de Deus, né? Eles basicamente são uma terceira casta no Brasil, sem eleição direta, sem voto popular, né? E sem o custo político das decisões. Eu vou te falar, sabe? O Congresso, quem está ali, quem vota, responde ao eleitor. No Executivo, a próxima eleição, mas enfim, a gente tem esse STF, onde tudo que eles fazem simplesmente não tem consequência, né? E eu acho que uma democracia
é aceitar o resultado do voto, sobretudo onde esse voto se materializa, né? Então, se toda derrota política vira caso do STF, aí, gente, a gente fecha a chave do Brasil e deixa, entendeu? Porque nós já estamos com a democracia abalada há muito tempo, mas aí não vale. Para que tem um Congresso? Para que tem um Senado? Deixa lá os intocáveis, como fala o Zema, decidindo tudo. Quantos anos olha, o nosso Supremo vem tomando papel, quer dizer, das outras casas. Adrilles Jorge, o seu comentário. Olha a apresentação da notícia feita pelo Emilinho. Gilmar Mendes se sente incomodado ou constrangido pelo governo não acionar na maioria e eventualmente vai ter que agir. É o STF, na voz do seu chefe intelectual, Gilmar Mendes, dizendo que o STF tem que agir politicamente como? A favor do governo? A favor de uma pauta? O STF não tem ação de executivo e não tem ação permitida de legislar. O STF julga. Qualquer criança, mais uma vez, de 12 anos, sabe que o executivo executa, o legislativo faz as leis e o judiciário julga. Agora, o judiciário está se colocando como um ator político de executivo, como se fosse presidente da República, uma junta de presidentes da República e uma junta de legisladores. E é assim, é de uma megalomania, é de uma arrogância tão grande, como disse o Dácio, a primeira palavra seria do STF. A dosimetria teria que passar pelo STF e, em última instância, por isso que eu nem sou tão grande fã assim, tá, Emilinho, da dosimetria, a última palavra, em última instância, é do STF. Entendeu? Se, por exemplo, cair uma dosimetria, um recálculo de pena para o Felipe Martins, para separar exatamente os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou golpe de Estado, coisa do tipo, você acha que o Alexandre de Moraes, ou o Dias Toffoli, ou o Gilmar Mendes vão dar algum tipo de salvo-conduto? Vão reduzir a pena? Lógico que não. Ou pior, eles podem sentar em cima do processo e deixar o tempo correr até o Felipe Martins ou o próprio Bolsonaro cumprir anos de pena. Entendeu? A dosimetria, e muito se fala em relação a um provável arranjo escuso e imundo também, da dosimetria ser exatamente um preço que o Davi Alcolumbre estaria querendo pagar pela possibilidade do enterro da CPI do Banco Master, ela não é tão boa assim. O que é eventualmente efetivo seria uma palavra que eu nem gosto, a anistia total, ampla, geral e restrita para todos os presos políticos, a começar pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, não é? Mas não é o que está acontecendo, é o que a gente tem para hoje. Exatamente, é uma vitória, ainda que seja o princípio de uma vitória de pirro, a anistia é algum tipo de garantia, de possibilidade de rearranjo de penas para pessoas que não cometeram nenhum crime. Talvez um ilícito de invasão de propriedade privada, aliás, de patrimônio público, coisa do tipo assim. Agora, golpe violento do Estado, a dona Iraci, de Andador, de 73 anos, ela é acusada e foi condenada a 14 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é piada. Só que é uma piada trágica, que tem arruinado, destruído e até matado pessoas na prisão, como foi o caso do Clériston. Agora, é a morte de qualquer tipo também de republicanismo, de democracia, de tripartição de poderes, o Gilmar Mendes se colocar como artífice político de rearranjo de interesse político do governo. A gente sabe que foi o STF que reconduziu o Lula à cadeia, mas não precisa ficar tão explícito assim, porque é indecente. A atuação política do STF é indecente. Além dela ser equivocada, que é um critério subjetivo de análise de crítica ao que a gente faz ao STF, é indecente alguém falar, eu vou articular, eu vou agir, porque essa pauta não é pertinente. Quem decide que tipo de lei, que tipo de legislação é pertinente, não, é o Congresso Nacional. Não é o Supremo Tribunal Federal. Virou piada. Ficou tão acostumado os ministros do STF a usurparem, a ultrapassarem as prerrogativas e os limites do seu poder, que eles falam como se fossem articuladores políticos. Eu faço, eu legislo, eu julgo, eu condeno, eu executo. Os dois outros poderes são simplesmente artífices na minha mão. Uma vergonha que a gente está vivendo. São os nossos imperadores, né, Dri? São os nossos imperadores. É isso aí, pessoal. Análise maravilhosa, perfeita aí do Braddock Show, falando mais dessa investida de Gilmar Mendes e todo o STF, né? Dos intocáveis, né? É isso aí, pessoal.
Cara, que dificuldade para esse PL da dosimetria avançar, né? É o Lula, é o Gilmar Mendes e STF. Cara, infelizmente o relator é Alexandre de Moraes, né? E dificilmente esse projeto vai avançar, cara. Tá há muito tempo aí já rodando, muito tempo aí se falando de PL da dosimetria. Quantos meses já não se passaram e até agora nada? Por quê? Porque eles não querem que isso aconteça. Eles querem deixar todas essas pessoas presas, inclusive Jair Messias Bolsonaro, que é o principal alvo deles. Quando eu já falei aqui algumas vezes no canal, quando o Jair Messias Bolsonaro ficar bem de saúde, tomara que Deus não deixe, mas quando ele restabelecer sua saúde, ficar tudo bem, que eu acho difícil, né, tá, ele ficar 100%, porque quanto tempo já não tem aí que ele tomou essa facada, e ainda assim, sequelas, continua com várias visitas ao médico, vários profissionais acompanhando todo esse processo de recuperação dele da saúde dele, né? Mas infelizmente, cara, tomara que Deus não deixe, mas infelizmente eu acredito que eles vão querer jogar novamente o Bolsonaro na papudinha, né, no caso. Mas é isso aí, pessoal. Acompanhe aí as notícias aqui no meu canal. Peço que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder os conteúdos que eu posto aqui na plataforma. Não se esqueça também de comentar, compartilhar e hypar esse conteúdo que você me ajuda aqui na plataforma. Muito obrigado, até o próximo conteúdo.